Rapaz, em todos esses anos na comunidade eu sempre via pessoas dizendo o quão ruim ou traumatizante foi a sua experiência vendo School Days. Brabo. Mas eu irei nadar nesse vídeo contra a correnteza e provar pra vocês que esse anime é uma das melhores comédias da história. Então vamos lá, porque o começo de School Days, não ironicamente, parece que vai ser aquele típico romance escolar comum que a gente conhece, onde nós conhecemos essas duas figuraças de cara. Esse aqui é o famoso Makoto Shinkai, na real não. Confundi os Makotos, me desculpa. Esse aqui é Ito Makoto, que é um dos protagonistas que, meu amigo, é um dos maiores picas de mel da história da indústria. Ele no começo do anime era até um adolescente normal, até se apaixonar. Aí que foi que começou a merda, porque ele havia se apaixonado por uma garota que via todo dia no trem. Garota essa que era da mesma escola dele e seu nome era Kotonoha Katsura. E literalmente a primeira cena do anime é o Makoto tirando fotos da Kotonoha sem ela perceber e colocando de fundo de wallpaper do celular. É meio estranho, mas o motivo disso porque tinha um boato na escola que se tu fizesse isso e depois de alguns dias ninguém descobrisse, essa pessoa se apaixonaria por você. Que eu não vou falar nada porque é aquelas esquizofrenias de adolescente japonês, né? O que acontece é que essa ação cria um efeito borboleta absurdo. E no final do vídeo eu falo o porquê. Ele faz isso, mas logo ia desistir de toda essa baboseira por não acreditar em simpatia. E ia deletar a foto da Katsura no celular. Mas ao invés de fazer isso, sei lá, no banheiro ou quando ninguém estivesse perto, o maluco fez isso no meio da sala de aula. E óbvio que foi flagrado por alguém. E esse alguém é essa mina chamada Sekai, que tinha também uma paixonite secreta nele, mas não sabia como começar uma conversa normal entre os dois. Então ao invés dela ser uma pessoa normal, né, começar uma amizade de boa, não. Ela, pra se aproximar dele e fazer uma amizade, cria a máscara mais absurda da história, fazendo uma proposta que ajudaria ele a pegar a Kotonoha. O quê? E a desculpa da Sekai para ajudá-lo era porque finalmente o grande Makoto, que segundo ela fazia um sucesso enorme entre as mulheres lá na escola, e isso aqui é um puta de um foreshadow, havia finalmente se apaixonado por uma mulher, e ela iria agir como uma representante delas e ajudá-lo. Uma das desculpas mais bosta que eu já ouvi em um anime na minha vida. E aqui nessa cena eu vou destacar também essa personagem, a Setsuna, que observava de longe. Ela era a melhor amiga da Sekai e seu papel no anime é praticamente aparecer fazendo a cara mais séria do mundo enquanto via os dois shippando eles, porque ela era uma amiga gigantesca da Sekai, aparecendo toda hora tentando manipular alguns pauzinhos para fazê-la ficar feliz com o Makoto pelos bastidores. E eu só estou citando isso porque tem uma curiosidade bem engraçada em um dos finais do anime que eu vou falar bem mais pra frente, também uma hipocrisia absurda dessa personagem aqui. Mas vamos lá. O começo de School Days, como eu disse, é bem normal, não tem nada de doentio nele. A Sekai conhecia a Kotonoha das aulas de educação física, se aproximando dela e descobrindo também que a mesma tinha uma queda pelo Makoto, se tornando bem fácil aproximar os dois após isso, fazendo-os se encontrarem todos os dias no telhado, junto da mesma Sekai que ficava lá no intervalo para conhecerem melhor. E aqui vai uma das maiores características do Makoto. Esse maluco é muito apressado. O cara é literalmente o Wally West dos relacionamentos. Geralmente, antes de você se declarar pra alguém, você faz questão de ir conhecendo ela aos poucos e fazendo uma amizade, né? Mas não, esse maluco aqui, já no segundo dia que conheceu a Kotonoha, pediu ela em namoro. E o pior é que foi que ela aceitou. E aqui vai uma das características bem preocupantes da Katsura que a gente consegue perceber aqui nesse momento do anime. Ela é bem inocente e bem manipulável. Só o fato dela ter aceitado tão depressa prova o meu ponto. Ela tinha sim o interesse dele, mas era só porque ela sabia que ele observava ela no metrô.
E caramba, agora que eu percebi que isso é meio bizarro, né? Uma coisa que eu não tanco é o fato do primeiro encontro dos dois, ele tá lendo revista de jogar menina na frente dela. Por que caralho eu falei jogar menina? Jogar menino, porra. E aqui vai a cena mais WTF da história. Eu tô achando que o trem é droga. Porque depois de tudo que a Sekai fez, ao saber que tudo deu certo, a primeira coisa que ela fez ao encontrar o Makoto novamente, quando os dois ficaram a sós, foi lascar um beijo completamente do nada e sair correndo. Como assim, caralho? E, mano, esse beijo foi completamente nocivo pra mente do moleque, porque ele já era bem precoce, e depois disso ele achou que era normal as coisas serem aceleradas, a ponto de toda hora estar tentando forçar um beijo na Kotonoha, que, como eu disse, era bem inocente e não gostava dessas safadezas, né, que sempre recuava, o que é o natural pra uma adolescente criada de forma saudável, né, a ponto que, por reflexo, ela sem querer deu um tapa na cara dele em um desses momentos. E ela ficou meio transtornada e pá, e com vergonha de falar com o Makoto depois disso. E cara, o Makoto era um pão quando se tratava de mulheres e não conseguia resolver esse problema, a ponto que teve que a Sekai chamar a Kotonoha no canto, conversar diretamente com ela e a incentivando no seu relacionamento com conselhos. Junta, todo mundo batendo no Jack. E durante todos esses conselhos, a própria Kotonoha percebe que a Sekai sentia sim algo pelo Makoto e perguntou a ela, que ficou quieta. Para meio entendedor, meia palavra basta. Agora, com coragem, por causa dos conselhos da amiga, ela foi falar com o Makoto de novo e dessa vez o beijou. Inclusive, a Sekai de longe flagrou isso. E então, os dois fizeram as pazes. Uma coisa bem interessante sobre essa conversa que a Sekai teve com a Kotonoha é que ela disse que o sonho dela do primeiro beijo era na Europa, com um príncipe encantado em um cavalo. Coisa boa, hein, Credê? Mas, meu Deus, cara, esses dois não foram feitos um para o outro, porque enquanto um episódio eles dão um passo pra frente na relação, no outro eles dão 40 passos para trás, principalmente porque a personalidade apressada do Makoto não combina em nada com a timidez da Kotonoha, o que faz eles se afastarem muitas vezes e depois fazerem as pazes logo em seguida. E então, depois de uma dessas crises, porque ela não queria que ele pegasse nos seios dela, ele foi até a casa da Katsura pra conhecer a família dela e brincando junto da Kotonoha com a irmã dela. O anime fez parecer que essa cena estava sendo divertida pra ele e tals, até a hora que o moleque ia voltar pra casa, onde ao invés da Kotonoha beijá-lo na boca, foi na bochecha, criando um apartamento absurdo na mente do moleque. E aqui vemos os primeiros indícios do quanto esse maluco não presta. O maluco ligou pra Sekai e falou que namorar a Kotonoha é cansativo, absolutamente do nada, mano. Pelo amor de Deus, cara, se ele acha isso porque os dois não terminam logo, tá ligado? Porque, sinceramente, ocorreu de novo mais uma crise por causa da perversão desse maluco. Crise essa que agora quem foi pedir conselhos pra Sekai foi o Makoto. E aqui que começa a verdadeira palhaçada do anime. Ela decidiu ajudar o Makoto com isso. Então, como ela ajuda? Os dois se pegam falando que isso era apenas um treinamento intensivo de namoro. Kiko, de que está rindo? Mano, na moral, velho, o maluco obviamente não é burro, mas ele fica com essa coisa de máscara de isso aqui é um treinamento, tá ligado? Não, eu não tô treinando minha esposa, eu tô fazendo treinamento, tá ligado? O cara em 2 semanas de namoro já tá traindo ela, cara. E como eles não são casados e nem têm filhos, por que carambas ele não se separa logo da Kotonoha, velho? Mas calma lá, porque estamos ainda na parte mais calma do anime. O absurdo da palhaçada começa a partir do próximo episódio, porque o começo do episódio 5 parece normal à primeira vista. Um episódio bem fanservice, onde o Makoto, a Kotonoha, a Sekai e outros amigos deles vão para uma piscina comunitária da cidade. E lá tem um subtrama que ninguém se importa, que a amiga da Sekai gostava do amigo retardado do Makoto. Amigo esse que fala uma
das frases aqui que tem uma importância para o futuro. Lá, Kotonoha anunciou pela primeira vez pros presentes publicamente que ela e o Makoto estão namorando. E ele se forçou a concordar. Mas ao longo do episódio, ele tava tratando a Kotonoha extremamente mal, como se estivesse extremamente entediado. Enquanto isso, ele pegava numas partes da Sekai. O cara não conseguia se controlar, cara. Você podia não ser você só por 5 minutos, seu safado. E aí, beleza. O episódio foi normal e quando eles finalmente vão pra casa, acontece o impensável. O Makoto, de saco cheio de tudo e no auge do T maiúsculo, tacou o foda-se. Ao invés de ir para casa, vai até a casa da Sekai, se assume para ela e os dois perdem aquilo que você está pensando. Detalhe interessante, o maluco não terminou com a Katsura. Meu Deus. Esse ponto do anime aqui é literalmente esse meme que não me pergunte porque eu tenho salvo. É sério, não me pergunta. Finalmente baixou a culpa na Sekai pelo que ela estava fazendo com a Katsura, mas mesmo assim ela continuava com essa palhaçada, até mesmo em público, tá? A ponto da própria Katsura ter flagrado os dois no metrô, só que ela achou que estava vendo coisas e ignorou, só confirmando que havia realmente alguma outra coisa no dia seguinte, onde ela disse que não ia poder ficar com eles no intervalo, porém acabou indo mesmo assim e viu os dois se pegando no telhado. E meu Deus, velho, a Katsura também tem um parafuso a menos, né? Termina logo com esse cara, pelo amor de Deus. E se não passasse isso na sala de aula, ela era a representante da sala, mas por causa da personalidade tímida e manipulável dela, as outras alunas a faziam de gato e sapato a ponto dela sozinha estar preparando a sala para o festival escolar que ia ocorrer em alguns episódios daqui. E uma dessas garotas que estava fazendo isso era da mesma escola do Makoto no fundamental e já viu a Kotonoha falando com ele e achava que ela estava o importunando, mas pela primeira vez aqui a Kotonoha teve coragem e disse que ela não estava fazendo isso, até porque os dois estavam namorando, o que deixa a mina e as amigas dela pé da vida, já que essa mina gostava do Makoto faz um tempo. Então essa garota começa a fazer contato com algumas minas de outras salas do Makoto e começa uma conspiração contra ela. E meu Deus, eu espero nunca fazer uma inimizade com uma mulher, porque olha isso, velho. Eu adoro escutar Lana Del Rey. Mentira! E já não bastando somente isso, a porra da Sekai ainda mente para a Setsuna. E como ela age como uma guarda dela, sei lá se eu posso dizer assim, ela publicamente falou para o povo da sala que o Makoto e a Kotonoha haviam terminado, sem ao menos ser confirmado isso. Ou seja, a Kotonoha a partir dali era vista como uma ex-maluca pelo povo da sala dele, só porque ela achava ainda que estava namorando o Makoto, o que ela realmente tá certa, já que ele nunca terminou com ela oficialmente. Então a partir desse momento eu declaro aqui a Kotonoha como a pessoa mais injustiçada da história dos animes, mano. Você tá doido, velho? Mas também ela não se ajuda muito não, tá? Porque geralmente o corno é o último a saber, mas ela foi a primeira a saber que algo de muito errado estava acontecendo, né? Então... voltando a Setsuna, mano, que garota chata do caramba, velho. Essa merda aí pegou a porra do celular do Makoto sem permissão e bloqueou a Kotonoha. E esse bosta aí nem desbloqueou ela, mano. Vai se ferrar esse cara, velho. E no dia seguinte, mais uma pra lista de sofrimento da Kotonoha, porque ela foi flagrada pelos outros falando com um amigo do Makoto e indo para um depósito perto dali com ele. Nada com segundas intenções ou algo do tipo. Inclusive até fala pro amigo do Makoto que ela ainda estava junto do Makoto e sai pé da vida do depósito porque soube que havia um boato que ela e o Makoto terminaram. E quando ela saiu do depósito, ela deu de cara, além do Makoto, com essa fofoqueira mal amada filha da mãe lixa. E spoilers, a única mulher que o Makoto nunca nem quis saber de comer no anime inteiro, pra vocês saberem o quão bosta é essa Dalva. Vagabunda Dalva.
Enfim, se você acha que eu exagerei um pouco aqui, olha só isso, porque ela hostilizou a Kotonoha e espalhou boatos de que ela era uma V-Word que ficava com qualquer garoto, que enfeitiçava eles, sendo que a real vagabunda d'alva aqui é ela, velho. Pra você ter uma ideia, nem o Makoto tancou o que acabou de acontecer aqui, velho. Então, mais tarde, a Kotonoha foi na casa do Makoto pra falar com ele pessoalmente, pra perguntar sobre o boato que ela havia ouvido mais cedo e também porque ele estava a evitando. Ele negou e fala que o celular dele apenas estava com problemas, desbloqueando ela do celular sem ela ver. Ela até pensou em entrar ali na casa dele, porém viu os sapatos da Sekai e decidiu ir embora do local, mano. E a Sekai estava ouvindo tudo aquilo e ficou extremamente culpada por tudo o que estava fazendo e decidiu ir embora dali logo após a Kotonoha sair, encontrando com ela na porta e levou um merecido tapa da Kotonoha. Você não vale nada. E depois de tudo isso, obviamente, a culpa caiu na Sekai, que começou a faltar nas aulas, inclusive contando para a Setsuna que na verdade ela havia mentido e o Makoto não havia terminado coisíssima nenhuma. E então, no dia seguinte, a Setsuna foi tirar satisfação com ele, perguntando se ele estava apenas usando a Sekai por agora por ela ser a mais conveniente para ele, o que não é uma total mentira, né? Ela o convence a ir para a casa da Sekai falar com ela. Chegando lá, eles não fizeram nada, mas ele se diz decidido a acabar de uma vez por todas com o relacionamento da Katsura, né? Finalmente. Na realidade não, mano, porque logo em seguida o imbecil encontrou a Katsura no metrô e, seduzido pela proposta de um dia tocar nos seios dela, ele diz que irá fazer uma dança com ela no festival na fogueira, que, pra contextualizar vocês, é mais um daqueles mitos de escola japonesa que dizem que quem dançar lá naquela fogueira se apaixonarão pela vida inteira um pelo outro e serão inseparáveis. A típica esquizofrenia cultural que todo lugar do mundo tem. Agora vem uma parte que eu não tanco, cara, porque tentaram dar um desenvolvimento pra Setsuna, mas esse desenvolvimento é tão, mas tão lixo que chega a ser engraçado, porque quando finalmente ela fica sozinho com Makoto de noite após o primeiro dia do festival cultural, ela diz para ele o motivo do porquê ela estava ajudando tanto a Sekai a ficar com ele, porque ela queria que alguém a substituísse na vida da Sekai, porque daqui a 2 dias ela iria se mudar para a França com a sua mãe, e ela fez tudo isso porque se importava demais com a Sekai e sabia o quão frágil mentalmente ela era e queria deixar uma espécie de legado, se eu assim posso dizer, para trás na vida da Sekai para não deixar ela sozinha. Ela escolheu exclusivamente esse bosta aí porque ela tinha uma visão meio distorcida do Makoto, e porque ela acha isso bem. No primeiro dia de aula dela naquela escola, ela foi zoada por alguns garotos, e então o Makoto foi consolar ela e se desculpar no nome daqueles garotos, porque eles eram amigos dele. E ali ela teve uma visão que ele era alguém atencioso e legal. E pelo amor de Deus, aqui vem mais um plot twist merda desse anime, porque como eu disse, esse cara é o maior pica de mel da história, e acontece que a Setsuna também gostava dele, velho. E aqui foi o que aconteceu, porque quando ele estava cansado de tanto trabalhar nesse festival, ele decidiu dar uma sonequinha na sala, e então a Setsuna foi lá e lascou-se um beijo nele, achando que só ela teria essa memória, tá ligado? Pra tirar um pouco o peso da mente dela, de deixar o amor da vida dela pra trás, né? Mas como eu disse, nesse anime é o contrário, porque a corna sempre é a primeira a saber. Porque quem flagrou a Setsuna beijando Makoto foi logo a Katsura. E finalmente ela tava com atitudes, hein, cara? E falou pra Setsuna parar com essa merda. E ainda meteu na cara da Setsuna a hipocrisia dela, já que ela tanto falava que queria ajudar a Sekai e tava fazendo isso com Makoto, que era meio que a amante da Sekai, né? Ela só não falou mais coisa porque a Dalva chegou no local e a Setsuna tinha medo dela por causa da diferença de tamanho brutal, né? Não sobrou nada. Enfim, o anime tenta fazer uma representação na mente da Setsuna como se ela tivesse uma
culpa, um peso na consciência, mas é tão merda, cara, que eu nem vou dar um trabalho de falar sobre isso, tá? Mas saiba que isso aconteceu. Enfim, chegou o segundo dia do festival e acontece que tem mais uma tradição bosta nessa escola. A tradição da área de descanso da Casa Assombrada. A Casa Assombrada, no caso, que é a atração das salas do festival. Que essa sala não passava de um motel improvisado. E aqui é que eu digo, mano, que caralhos de escola é essa, velho? Que tudo gira em torno da palavra com S, mano. Mas eu fico com o questionamento, como ninguém nunca denunciou isso pra polícia, cara? Porque isso aí é uma tradição que vem de anos, velho. Que porra é essa, velho? Isso aqui tá parecendo com aquele anime dessa temporada lá, o no Kitachi, só que com menos perversão, obviamente. Enfim, pra ter o direito de ir até esse motel improvisado, a mulher tinha que estender a sua mão com um lenço para algum rapaz e ele aceitar. E bem, aquela piranha da antiga escola do Makoto queria fazer isso com ele. E já bola um plano para isso. Porque quando ele ficou sozinho no festival e porque ele estava sozinho, bem, ele havia levado um pé na bunda bem dado da Sekai porque a libido dele estava atacando em horários mó nada a ver e ele queria fazer isso durante o expediente de trabalho do festival, tipo, pelo amor de Deus, cara. Voltando, ela o convidou para passear pelo festival. Então eles vão ver as atrações dali. E enquanto isso, a Katsura tá tentando entrar em contato com ele. E, cara, tá uma pena absurda dela aqui nessa hora, velho. Tipo, esse arco do festival é um dos arcos mais... não diria triste. É, meio triste, mas... que mais dá pena de um personagem na história do anime, tá ligado? Eu não lembro de um anime ter me dado tanta pena que nem esse. Mas enfim, olha só, finalmente a Sekai aqui agiu como heroína da história. Porque antes do Makoto ceder a sua libido, por ter visto uma oportunidade de sair por cima quando a piranha se declarou para ele, ela apareceu e tirou ele dali rapidamente. E então, enquanto os dois estavam juntos ali, eles receberam a notícia que a irmã da Katsura foi visitar a sala dele. E o Makoto fala com ela, enrola um pouco a criança e beleza. Então logo a Sekai vira vilã novamente, porque ela o convidou para dançar na fogueira. E claro que o bostão aqui aceitou, né? E enquanto isso acontecia, a Kotonoha estava sendo humilhada pelas amigas lá da piranha, porque o tal namorado dela não ia a ver. E enquanto tudo isso acontecia, a piranha se encontrou com um amigo do Makoto, por coincidência, tá? E ela até o encorajou a seguir com seu sonho de pegar a Kotonoha, só que ele entendeu isso de uma maneira, como eu posso dizer, de outra maneira, uma maneira bem errada. Eu já chego lá nessa cena absurda. Enfim, vamos voltar aqui, né? Porque a piranha vai insistir com o Makoto. E quando ele saiu da sala de aula para encontrar a Kotonoha finalmente, né? Ele se lembrou que tava namorando. Ele foi abordado pela piranha, que fez o ritual do lenço com ele. E os dois vão para o quarto secreto lá e fazem aquilo. E meu Deus, cara, nem quando o cara vai fazer alguma coisa certa, o cara faz certo, mano. Meu Deus, cara. Acho que minha máscara de sanidade está por cair. Ah, vai tomar no cu esse anime. Meu Deus, enfim. Aqui, pela primeira vez no anime, o Makoto fica com outra além das duas principais. E meu amigo, a partir desse ponto aqui, velho, o anime vai pro caralho, tá? Porque... ah, eu esqueci de uma coisa. A Kotonoha não tava na sala na hora, tá? Então ela não viu os dois entrando. Porém, ela estava sendo importunada novamente pelas duas amigas da piranha. Porém, até elas pararam um pouco de caçoar com a cara dela, porque elas sentiram pena da Kotonoha naquela hora. A que ponto o anime tá chegando, cara? E como eu disse, é aqui nesse ponto que o anime realmente tá com foda-se pra tudo, cara. Porque a Katsura finalmente foi para a sala do Makoto procurar ele. E ali ela só encontrou o amigo do Makoto, que disse para ela... desistir do Makoto, que ele e a Sekai estavam dançando na frente da fogueira nesse exato momento. E além disso, ele também meteu a real, que o Makoto estava traindo ela e que ele não a amava. E a Kotonoha ficou em choque nesse momento, tão em choque que... mano, olha essa cena absurda, cara. Ela ficou tão em choque que esse bosta aí se aproveitou dela e irmão, eu vou até parar por um momento com esse meu tom de sueira em cima do anime, porque essa cena aqui é criminosa, velho. Porque enquanto o Makoto tá lá todo feliz com a Sekai dançando na frente da fogueira, a Kotonoha foi simplesmente estudada por esse bosta aí, cara.
Mas que porra é essa? Eu fico pensando, cara, o que caralho estava na mente do cara que escreveu esse roteiro, mano? Tipo, que porra é essa, velho? E fica pior, tá? Porque após isso, ela saiu, né, da sala de aula e foi ver se era real que o Makoto tava dançando com a Sekai na fogueira. E realmente era real, mano. Tipo, que porra de cena é essa, cara? Tipo, o que o cara que escreveu isso tava pensando na hora, velho? Essa é a top 10 cenas mais criminosas que eu já vi em um anime, mano. É tipo, sei lá, uma cena do Eclipse de Berserker, só que invertida. Sei lá, velho, sem comentários. E mais tarde, graças a Deus que os roteiristas não fizeram coisa pior ainda, ela recusou de vez esse amigo do Makoto. Pelo amor de Deus, cara. Agora voltando para o tom sarcástico sobre esse anime, né? Vamos lá. Porque a Kotonoha agora encontra-se com o Makoto mais de uma vez. Só que agora ele estava acompanhado da Setsuna. E ele então termina de vez com a Kotonoha. E ela achava que ele estava sendo manipulado pela Setsuna. E então vai caguetar o que ela havia feito na noite anterior do festival. Mas antes dela completar a frase, a Setsuna vai lá e beija ele, cara, ignorando completamente tudo que ela havia dito anteriormente, que ela queria apoiar ele e a Sekai, velho. Porra nenhuma, tá ligado? Eu tô falando, o anime depois do episódio 9 vai pro caralho. Como eu disse, ele termina com a Kotonoha e ela fica devastada, cara. E depois disso, o que ele faz, mano? Ele deixa a cabeça de baixo vencer novamente e vai lá pegar a piranha num armazém de educação física. Caba safado. A Setsuna não flagrou isso com os olhos, mas ela ouviu tudo o que estava acontecendo do lado de fora e ali teve certeza que esse cara aí não presta pra Sekai, tá ligado? Oh, meu Deus. O que eu fiz? Então ela fica pé da vida e chama o Makoto para ir pra casa dela para eles terem uma conversa séria. Ela quer tentar fazê-lo parar de ser esse cara infiel como ele está sendo antes dela ir para Paris. Mas ela não apenas não conseguiu vencer ele no argumento, como também tomou uma invertida absurda do Makoto, que usou-se do fato daquele beijo de mais cedo parecer muito mais do que apenas um beijo encenado. E então os dois fazem aquilo e meu Deus, cara, essa é uma das personagens mais hipócritas dos animes, velho. Uma coisa a se notar é que antes do ato acontecer, ela fala que ela só daria pro Makoto se ele terminasse com a Sekai de vez, o que ele prometeu. Mas a gente sabe que a palavra do Makoto em nada é a mesma coisa. A Setsuna é uma garota inteligente, ela deveria ter sacado de cara, né, que ele tava mentindo. E mesmo assim deu pra ele. Então eu não vou inocentar ela aqui não, tá? E o mais engraçado de tudo isso é que na Visual Novel tem uma rota que confirma que só uma vez que eles tiveram, cara, uma vez foi o suficiente para ele engravidar ela. E então ela voltou de Paris grávida, chegou na casa do Makoto e falou pra mãe dele que ela era a mulher do Makoto, mano. E a risada faz... Enfim, finalmente depois de todo esse absurdo, a casa do Makoto começou a cair na mente da Sekai. Porque o que acontece é que as veteranas da escola botaram a porra de uma câmera escondida naquele quarto da casa assombrada e chamou um monte de mulher com o pretexto de fazer uma festa após o festival. Mas na verdade essa festa era para elas mostrarem as gravações que elas tiveram naquele motelzinho improvisado. E nessa mesma cena eu até senti um pouco de pena da Dalva, porque ela foi uma das que foram gravadas nisso. Isso mexeu realmente com o psicólogo dela, mano. Dá uma pena ferrada dela aqui. E quem também foi flagrado, obviamente, foi o Makoto. E como a Sekai também estava naquela sala, ela vê o Makoto pegando a piranha e fica pistola, mano. E nossa, mano, quem diria que o cara que traiu uma vez ia trair de novo, né, mano? Quem vai desconfiar? Quem diria que a amante que virou namorada ia evoluir pra corna? Nossa, mano, eu não poderia ter visto isso, velho. Vocês poderiam? Nossa! Eu tô surpresa aqui, né? Enfim, ela foi lá tirar satisfação com o Makoto e no caminho ela deu de cara na rua com a Katsura, que estava com uma expressão completamente psicótica. Eita porra! Irmão, é a partir desse ponto aqui que o anime vira Absolute
de comédia, vai por mim. Já começando que aquela mina que gostava do amigo Jack do Makoto vai para a casa do Makoto pra falar pra ele sobre aquele vídeo vazado e pedi-lo para consolar a Sekai. Mas por algum caralho de motivo que o anime não diz porque alguma coisa rolou e os dois foram pra cama juntos, tipo... Como assim, caralho? Isso me faz pensar que nesse anime aqui não tem uma amiga que preste, mano. Tipo, olha isso, cara. A mina foi lá em prol da sua amiga, vai lá e pega o namorado da amiga. Tipo, que? Tem sentido algum essa cena aqui, velho? Nossa, roteiro foda. Até com a câmera do Zapinzone aqui, ó, de tão pica que é o roteiro. E ela ainda é cara de pau, tá? Porque olha isso, mano, olha essa porra. Ela vai até a casa da Sekai após isso e ainda insinua que se ela não parar com esse cu doce e não aparecer na escola logo, o Makoto pode acabar traindo ela como ele traiu a Kotonoha. Tipo, mano, caralho, moleque. Essa parte aqui é absurda, mano. E pra aumentar a trairagem desse anime, velho, a Piranha. agora tava pé da vida por causa do vídeo ter vazado. E ela tem total razão disso, tá ligado? E foi lá e pediu ajuda das amigas pra achar o Makoto que estava sumido da escola. Até porque aquelas amigas que tanto a apoiaram pra chegar no Makoto agora poderiam ajudá-la, né? Mas não. Essas garotas chegaram nela e falaram: ah, problema seu, minha amiga. Problema seu. E aí a Otomi, que é o nome dela, tá? A partir de agora eu não vou chamar ela de piranha, até me sentir meio culpado, mas eu não vou refazer o vídeo inteiro só por causa disso. Foi lá e viu as verdadeiras faces das amigas dela e desistiu de fazer amizade com essas porra. E aí o que acontece? Aquelas três amigas falaram: ah, mas o Makoto naquele vídeo que vazou foi bem legal, hein? Se a gente der uma chance para ele. E foram lá e na primeira oportunidade as três juntas foram ficar com o Makoto, velho. Mano, tipo, esse anime aqui, velho, dá pra pegar como, sei lá, uma crítica à verdadeira natureza dos humanos, tá ligado? Tipo, não confie nos seus amigos porque eles vão te trair, eles vão pegar o seu namorado, porque... pelo amor de Deus, velho, não tem um amigo bom aqui nesse anime, velho. Tipo, deixa eu ver aqui, se eu forçar, nem forçando dá. Sempre tem que desconfiar do companheiro. E nessa cena aqui das três com o Makoto, velho, na moral, quando eu tava vendo o anime pela primeira vez, eu só consegui rir de tão absurdo que tava o roteiro nessa hora, velho. Porque, sério, foi pra casa do caralho e foda-se. Inclusive, eu esqueci de falar isso, mas uma dessas amigas estavam namorando na época e aqui o crime do Makoto só aumentou, né? Porque além de trair a namorada, agora ele também virou um comedor de comprometidas. O cara tava nos dois extremos. Enquanto tudo isso acontecia, tá ligado? A Kotonoha estava sem chão, ela estava completamente psicótica, como eu já disse, e enviava um monte de mensagens sem parar pra caixa de entradas no Makoto, que não lia elas. E uma delas estava falando para os dois se encontrarem na frente de uma árvore de Natal da cidade, para ficarem juntos para sempre, que ela estava lá o esperando todos os dias. E a Sekai nesse momento aqui estava completamente deprimida no próprio quarto. Agora ela finalmente havia tomado o próprio veneno que ela estava usando com a Kotonoha. Ela havia visto o monstro que ela havia criado. O Makoto agora estava imparável, né? E enquanto ela estava lá deprimida no quarto, o Makoto só continuava pra farra dele e nem ligava para ela. Mas logo essa farra há de cair, porque a Sekai passou mal e percebeu que talvez estivesse grávida, já que a sua menstruação também não havia chegado naquele momento. E aqui há um grande mistério do anime, porque ele faz parecer que ela tá grávida, mas ao mesmo tempo faz parecer e se for mentira, tá ligado? O anime vai dar uma resposta concreta no final, mas vamos lá. A farra do Makoto acabou quando a Sekai no dia seguinte chegou pé da vida lá na frente dele e falou que tava grávida e pra ele assumir a responsabilidade, e falou bem alto mesmo, na frente de todo mundo, pra todo mundo ouvir. E o Makoto tava meio desviando desse assunto, que ele não queria porra nenhuma assumir a responsabilidade, tá ligado? E então o boato logo se espalhou pela escola, e as garotas que ele pegava pararam de falar com ele, até porque elas não queriam ser boatos de alvos de boatos também. Nossa. Agora ele estava completamente sozinho, finalmente, todo ferrado. E aqui eu comemorando um cara todo ferrado na vida, foda-se. E até a Otomi não queria mais ficar com ele, porque ela havia percebido que o garoto que ela se apaixonou no fundamental, um garoto meigo e calmo
e honesto não era aquele Makoto que ela estava vendo em sua frente agora. Algo nele havia mudado. Percebendo isso, quando ela soube que ele não queria assumir o filho da Sekai. O que me fez perceber que esse tempo todo o School Days não passava de apenas uma versão masculina do Emergency. E quem sabe que porra de Emergency é esse que eu tô falando sabe. Eu não vou falar aqui porque eu já tive um canal todo fodido por falar desse mangá. E aqui eu vou dar uma pausa porque eu quero falar que, mano, as ex-amigas da Otome não prestam nem ferrando, velho. Porque o anime mostra um diálogo delas aqui nesse momento que, mano, elas já estavam de olho no namorado de uma dessas amigas, mano. Tipo, mano, essas garotas aqui não param não, velho. E agora, sem ninguém pra fazer aquilo, ele para pra refletir na merda que ele havia feito. E, sem querer, se encontra com a Katsura, que, por coincidência, o encontro dos dois foram na frente da árvore de Natal. E a Katsura interpretou como se ele tivesse ouvido a mensagem em seu telefone, né? Mas, meu pai do céu, a Kotonoha aqui nesse ponto do anime tava com o olhar completamente vazio, cara, falando coisas completamente absurdas no automático. O Makoto vê tudo aquilo e se desespera, percebendo o que ele havia feito com o psicológico da Kotonoha, e a culpa de todos esses atos caiu de uma vez nele, e ele pede perdão demais para a Kotonoha, que aceita. Finalmente recobra sua consciência e os dois começam a namorar novamente, com os dois se abraçando nessa cena linda do final do episódio 11. E final feliz, né? Um final com a mensagem que a gente só percebe o que realmente importa quando a gente perde tudo, não é? Na verdade não, porque tudo isso estava acontecendo em plena noite de Natal e a Sekai havia ido até a casa do Makoto para fazer uma ceia com ele. Só que o Makoto nesse exato momento estava se cagando para isso e por telefone avisa a Sekai que não vai para casa dele, para ela ir embora dali, e ainda diz que odeia o fato dela estar esperando um vídeo dele, desligando o telefone a partir dali. Uma atitude babaca para caramba. E eu acabei de falar vídeo, né? Na verdade é filho, não sei porque eu falei vídeo. Burrice. E então ele levou a Katsura para sua casa e parece que finalmente o maluco percebeu que o maior erro de sua vida foi ter sido apressado no começo do namoro, percebendo que o seu egoísmo o levou à sua situação atual, assumindo que ele devia ter progredido naturalmente o relacionamento com a Katsura, mas que infelizmente o seu egoísmo não deixou, se perguntando inclusive o que aconteceu com aquele garoto que ficava feliz de apenas observar a Katsura no trem. Chegando na casa dele, ele vê a ceia que a Sekai havia preparado para ele e que ela havia jogado no chão. E então ele só pegou e colocou no saco de lixo e deixou ali de canto. E nesse momento ele ouviu uns tapas na porta. Abrindo lá, era a Sekai. Ela havia voltado para a casa do Makoto porque quando ela tava indo embora, tá ligado? Quando ela pegou o metrô, ela viu de relance no outro metrô, tá ligado? O Makoto com a Kotonoha. O que me faz pensar que os personagens desse anime têm algum poder ocular ou uma percepção avançada do tempo, tá ligado? Porque isso não é nem um pouco normal, mas aí eu deixo em questão para os Power Scale Fags, né? Aqui desse canal não é sobre isso. Ela já chega a pé da vida na casa dele perguntando que porra a Katsura tava fazendo ali, insinuando que ela tava se jogando para cima do Makoto. E quando ouviu aquilo, a paciência da Katsura finalmente havia se esgotado, dizendo que quem esteve se oferecendo a um comprometido esse tempo todo, na verdade, era a Sekai, e joga ainda mais verdades na cara dela, dizendo que a Setsuna também gostava do Makoto, mas que mesmo assim nunca fez nada para separar o Makoto de sua namorada apenas para benefícios próprios, reconhecendo que a Setsuna só estava importunando ela por todo esse tempo porque achava que a Sekai era a real namorada do Makoto. E aqui ela tem um ponto extremamente válido, né? Porque a Setsuna, por mais que ela beijou o Makoto, ela fez de um jeito que nem o Makoto soubesse disso. Ela só deu o azar da Kotonoha ter visto isso. Então sim, a Setsuna aqui teve um caráter, né? Depois se perdeu no personagem, mas mesmo assim ela teve um caráter inicial, né? E para terminar essa cena com a chave de ouro, ela beija o Makoto na frente da Sekai. E essa cena aqui é absolute cinema, mano. Ver a Sekai se ferrando, provando do próprio veneno é impagável, mano. Agora quem estava sofrendo NTR na própria cara não era a Kotonoha, e sim a Sekai, mano. Os papéis se inverteram e eu gostei, mano. Essa cena aqui é absolute cinema demais, mano. Eu vou gostar.
que vou gostar demais. E aí vem mais um plot twist, cara, porque quando a Sekai saiu ali da casa do Makoto completamente arrasada, ela se lembrou da palavra da Kotonoha sobre a Setsuna. E aí vem um plot twist, porque a Sekai sabia sim que a Setsuna gostava do Makoto, tanto que a primeira interação que as duas tiveram no passado foi a Sekai chegando na Setsuna e falando que tinha o conhecimento que ela gostava do Makoto e que poderia ajudá-la a se aproximar dele. Ou seja, aqui indiretamente a gente tem um conhecimento que a Sekai queria aplicar esse golpe muito tempo antes dela saber da Katsura, tá ligado? Talvez ela pudesse usar a própria melhor amiga para isso, mano. Que, meu Deus, velho, a gente percebe que a Sekai não presta nem um pouco, mano. Meu Deus, tá ligado? Mas que por algum motivo esse plano não deu certo com a Setsuna. Graças a Deus, eu acho, né? Puta merda! Enfim, no dia seguinte, ela recebeu uma mensagem do Makoto e ficou toda feliz porque achou que ele queria reatar o namoro com ela. Mas não. O conteúdo da mensagem era o Makoto dizendo que os pais da Kotonoha conheciam um local que contratava bebês que ainda não nasceram para o Vasco, se você me entende. E que poderia apresentar para Sekai esse local. O que é uma mensagem extremamente pesada de se mandar pra uma grávida, né? E aqui nessa cena, cara, é meio errado, mas eu comecei a rir. Porque eu tenho um conhecido que ele usa o sobrenome da Katsura nas redes sociais, tá ligado? E ele é um dos maiores anti-abortos da história do Brasil. E ele ignora completamente esse traço da Kotonoha ter apoiado um aborto. Ou seja, não tem como não rir, tá ligado? Mas beleza, tá ligado? Ele não tá errado também não apoiar isso e tá tudo certo. Só que eu não consegui não rir nessa cena. Enfim, vamos voltar pro anime porque o pior é que aparentemente, finalmente, o Makoto deu um jeito. Ele tava agindo finalmente como um namorado normal e não tava tentando mais forçar nada contra a Kotonoha. Inclusive, ele estava fazendo juras de amor, algo que nunca havia feito antes. Mas, né, a gente sabe que 90% dos personagens que tem um arco de redenção não tem um final muito bom, né? Porque a Sekai vai na casa do Makoto com a desculpa que ia acertar os detalhes finais do contrato do filho dela com o Vasco. E então, quando ela chegou lá, o clima tava extremamente pesado e ela falou que ia fazer um chá, né? Chegando na cozinha, ela viu no saco de lixo aquela ceia que ela havia preparado com tanto esforço na noite de Natal. E ali ela fica pistola. Ela mandou diversas mensagens pro celular do Makoto que tava no quarto dele. Então ele recebeu a notificação e foi lá ver o que era. Aí a mensagem era um monte de ponto, tá ligado? E no final tava escrito adeus. E nesse momento tocou essa trilha sonora aí bem marcante e a Sekai aparece atrás do Makoto com uma faca e com ela faz aquilo que você já está imaginando contra o Makoto, que perdeu a sua vida ali com seus últimos segundos de vida se lembrando da Kotonoha, um sinal que ele realmente se arrependeu. E a Katsura, quando chegou na casa do Makoto e encontrou o corpo dele, ficou em choque. Mas ela também estava de saco cheio da Sekai e bolou um plano de vingança, pegando o celular do Makoto e mandando uma mensagem para a Sekai, como se fosse um fantasma mesmo, tá ligado? Falando para se encontrarem no telhado da escola, que por si só é bem simbólico, né? Porque tudo começou no telhado da escola e iria terminar lá. E então, mesmo estando de noite, a Sekai foi lá e encontrou uma mala. E ao se aproximar da mala, atrás dela, a Kotonoha chega do nada perguntando por que ela não foi pro hospital assinar o contrato com o Vasco. Será que é porque ela nunca esteve grávida para início de conversa? A Sekai chora, dizendo que ela queria ser namorada do Makoto há muito tempo e por isso sempre aguentou todas as merdas que ele fez em vida. E a Kotonoha então diz que o Makoto estava ali naquele momento com elas. A Sekai não entendeu porra nenhuma até se virar e olhar dentro da mala onde estava a cabeça do Makoto, mano. Ficando traumatizada e com medo enorme da Katsura, que não tava nem aí. Pegando o mesmo serrote que usou para pegar a cabeça do Makoto e indo para cima da Sekai para verificar por si mesma se ela realmente estava grávida, contratando ela para ser lateral esquerda do Paysandu. O que é aquilo?
E então, com o contrato assinado com o pai Sandu e com a sua barriga aberta pela Kotonoha, a gente tem a confirmação aqui nessa cena que ela nunca esteve grávida para início de conversa e só estava mentindo para tentar arranjar uma conexão emocional do Makoto com ela. E o anime então terminou com a cena mais engraçada da história, porque assim como a Mikasa levou a cabeça do Eren no navio até Paradis, a Kotonoha Katsura levou a cabeça do Makoto para uma viagem em seu iate rumo ao Rio de Janeiro, terminando assim o anime com os dois felizes para sempre. E o resumo da ópera, o que aconteceu depois disso? Bem, a vida de todo mundo continuou normal, só os três protagonistas que foram para o beleléu, né? Porque com certeza a Kotonoha é a principal suspeita do caso do assassinato da Sekai e do Makoto, e ela seria presa logo em seguida, né? Só que o anime não nos mostrou, isso é só uma suposição. Isso se ela não se contratou para o Vasco por si própria, né? Porque ainda tem a possibilidade dela ainda ter se, tá ligado? No navio, o que eu acho que é o mais provável que ela tenha feito, tá? Porque ela disse que ia viver para sempre com Makoto. Vai ver o iate tá aí vagando eternamente pelo oceano, com o corpo sem vida da Kotonoha com a cabeça do Makoto, né? Não se sabe. Terminando assim School Days. Bem, School Days é uma visual novel e tem trocentos finais, tá ligado? Alguns bons, outros ruins, finais memes e até rotas harem, mas nenhum final com nível mais criminoso que o anime. Só parecidos ou equivalentes a esse nível, tá ligado? Quer dizer, não tinha até lançarem um spin-off tão, mas tão ferrado, tão degenerado, tão proibido, que nem o Japão tancou, tá ligado? Obviamente eu nunca joguei ela, mas eu fui pesquisar os finais de School Days. Esse vídeo, na real, era pra falar sobre os finais de School Days. Só que eu decidi só seguir a rota do anime mesmo. Mas quando eu pesquisei esses finais de School Days, eu percebi, cara, que esse spin-off está cheio, mas cheio de bizarrices, cara. Imagina School Days, só que num nível bem pior. Os roteiristas que fizeram esse spin-off não foram aceitos nem no inferno. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Porque é isso, guys. Esse aqui foi o vídeo de School Days, um dos animes mais odiados por aí e que eu acho engraçado até certo nível, tirando obviamente as partes óbvias criminosas do anime. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem continuar nesse pique de obras degeneradas, tem esse vídeo aqui sobre Yosuga no Sora, que tá bem legal, falando sobre duas rotas do anime. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, fui!